professor? Tá muito bem, Silvio. A gravação já começou. Boa noite a todos. Bem-vindos à Escola SESI Senai. Vou vender um pouquinho do peixe aqui. O professor Roberto, que aqui esteve, é o diretor-geral, né, do SESI Senai. Existem, no estado de Minas Gerais, só 8 escolas com essa formatação. A escola SESI, que são crianças do ensino básico, e tem o Senai, que é ensino técnico e ensino médio, né? Então, nós temos o privilégio de ter em Pará de Minas, só existem 8 escolas desse modelo aqui no estado de Minas Gerais, tá? E nós somos uma delas. Existem SESI e Senai espalhados em outras cidades, mas são separados, em locais diferentes, não são integradas, entendeu? Então, assim, normalmente, quando a gente visita aqui, não foi o caso hoje, que é uma palestra menor, né, um compartilhamento, a gente quer deixar um espaço para vocês conhecerem as instalações. A gente tem um documentário, o Roberto costuma passar, sobre o SESI, mas não vai faltar oportunidade para vocês, não. O objetivo nosso hoje aqui é encerrar um projeto de chamamento público. Eu estive uns 2 meses antes da eleição com vocês lá do Pronatec, né, fazendo uma palestra, alguns de vocês estavam lá, a convite da professora Franciele, que faz esse tipo de projeto para servir como motivacional para vocês, que são alunos da técnica eletrotécnica e eletrônica, né? E a oportunidade disso aqui é compartilhar uma aquisição que a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas fez, através de um chamamento público junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para disponibilizar para o uso da comunidade que quiser utilizar e com preferência para os profissionais que fizerem parte da AEAPAN. Vocês, como técnicos de eletrotécnica, principalmente, vão entender por que vocês podem utilizar essa ferramenta, inclusive no exercício profissional de vocês quando vocês se formarem. Eu vou deixar que o professor faça a palestra, né? Primeiramente, por questão de protocolo e exigência de chamamento público que nós fizemos, nós vamos passar agora uns 2 vídeos institucionais aqui do nosso patrocinador, que é o CREA. Ok. Agora, enquanto eu preparo o segundo vídeo ali, e o último vídeo... Na verdade, tem 3 vídeos. É só o segundo agora.
Beleza? Ok. Então, pessoal, vou pedir um favor. O pessoal que chegou por último, que sentou lá atrás, que pudesse sentar aqui na frente. Vão ser privilegiados de ter sentado aí atrás. Pelo seguinte, vou explicar. É porque a Câmara, depois que o professor fazer a palestra, eles vão virar para o auditório e, se tiver perguntas e dúvidas, eles vão poder enxergar vocês melhor. Então, quem está lá atrás e quem chegou agora ainda não assinou a lista de presença, nós vamos encerrar o evento, ela está ali, vocês vão poder assinar, tá? Bom, então nós vamos iniciar a parte principal desse evento da noite, que eu dizia para quem não chegou aqui ainda, foi um chamamento público, onde o CREA propiciou que a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas adquirisse um sistema de informação geográfica. O que é um sistema de informação geográfica? Vai ser abordado pelo professor Laércio, mas eu gosto de pincelar que quando a gente vê, às vezes, a geografia é uma das disciplinas, é uma das profissões hoje que é regulamentada e reconhecida pelos Conselhos Regionais de Engenharia Brasil afora. E quando você vê, às vezes, uma indústria, uma drogaria Araújo, uma grande rede instalando uma loja em Pará de Minas, antes dela tomar essa decisão, ela fez um estudo de geomarketing. Ela já propiciou, já estudou o fluxo de pessoas, veículos, adjacência, concorrência, as ameaças, oportunidades, usando a geografia. Então, a geografia hoje, que era anteriormente uma disciplina de decoreba, ela se tornou de vital importância. Muita coisa acontece hoje através de dois números. São as coordenadas de georreferenciamento, né? Até nas profissões, vocês vão ver no final, em um momento oportuno, até nas profissões que vocês exercem. O professor Laércio desenvolveu um sistema que chama InfoH, que ele vai falar a respeito, os objetivos e tudo mais, mas que já está nacionalmente consolidado e partindo para consolidação internacional também. Então, muito nos honra. Conheço o professor Laércio desde os anos lá de 2012 e em 2020, logo no início da pandemia, a gente teve, por necessidade profissional de uma das atividades que eu exerço, de recorrer ao uso dessa ferramenta. Só que essa ferramenta se mostrou muito mais ampla. E eu consegui fazer um projeto de chamamento público, convencer o CREA que era importante ele patrocinar. Primeiro para a nossa entidade, para servir de piloto, depois para outras entidades, que são 80, como a nossa no estado de Minas Gerais, que poderão se interessar em ter essa ferramenta acessível também com eles, cada entidade. Ok? Então, o professor Laércio Ferreira, que eu vou passar a palavra aqui com muita alegria, dar as boas-vindas. A palavra é sua, professor. Obrigado, Eudes, pelo carinho de sempre. Obrigado a todos que estão presentes. Boa noite. Eu vou apresentar aqui, compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver vocês. Boa noite. Tá bem aí? Tá tudo bem. Ótimo. Eu vou compartilhar a tela e vocês fiquem à vontade em fazer as perguntas, tá?
São coisas curiosas, muitas delas novas para vocês, mas para nós é uma honra prestar esse tipo de serviço e saber o valor que ele tem. Quando a gente fala em sistema de informação geográfica e geomarketing, tudo começa por aí, né? Em função da latitude e longitude de cada endereço, hoje nós conseguimos sugar muitos dados, é isso que vocês vão ver agora, tá? A primeira coisa que a gente faz, o Wildes resumiu bem, nós temos somos um instituto de pesquisa, como princípio a pesquisa de audiência da mídia OH, que são as mídias que vocês tomam contato nas ruas, desde um outdoor, painéis de rodovias, mobiliário urbano, relógios, bancas, enfim, tudo isso é um trabalho que a gente faz com algoritmos diferentes. E também nós fechamos a cadeia produtiva com o lançamento da ferramenta Cheque OH, que também vocês vão conhecer aqui. Esses são meus endereços, fiquem à vontade, nós somos de casa, tá? Tudo que a gente faz é uma análise de um ponto de referência com um nível de confiança de 95%, uma margem de erro de 3%, onde a gente analisa o eixo de influência dessa peça, que varia desde 250 metros até 1.000 metros, que daria mais ou menos uma média de 500 a 700 metros. Então, a gente tem os habitantes de uma região, o fluxo de pessoas que passam nessa região e o fluxo de automóveis. A partir disso, nós montamos o algoritmo para demonstrar o seguinte: aquela peça na Avenida Brasil, ela tem esse potencial de impactos e de audiência diário. Os habitantes, ele entra com dupla função, que é o perfil do entorno da peça, mais o número de habitantes que entra no algoritmo. As peças internas, que hoje nós temos muita mídia interna, como shoppings, como supermercados, postos de gasolina, logicamente, no algoritmo, o fluxo de automóveis não entra, né? Então, são ponderações diferentes, da mesma forma que a ponderação da rodovia premia mais automóveis do que fluxo de pessoas e habitantes, uma vez que as peças estão sempre ao redor das fazendas com muito pouca densidade demográfica. Essa é a visualização do sistema, onde a gente tem diferentes locais, diferentes pontos de referência, e ainda com mídia fixa e mídia em movimento. Eu só vou mexer na tela, que eu acho que alguém me pediu para entrar aqui, eu só vou checar. Sim, permitido aqui, Jackson entrou, então, vocês só me perdoem, fiz o trabalho aqui para socorrê-lo, tá? Então, essa visualização do sistema, e com isso, uma total transparência no planejamento de negócios, tá? Nossa plataforma ela é composta de 3 variáveis, da simulação, que a gente pode prever a quantidade de peças ideais numa cidade, a fundamentação desses lugares com lugares com dados precisos, e ainda fazer o cheque online. Essa plataforma é totalmente criptografada, inviolável, e dentro das premissas do Tribunal de Contas da União, consequentemente dos estados e municípios. O aplicativo de check-in, o que vocês estão vendo, não é layout, é exatamente assim que ele se comporta. Ele está disponível nas lojas Google Play e App Store, porém, eles necessitam de uma curadoria para que você possa utilizar, uma vez que é uma plataforma mediante token e senhas, da mesma forma que com a sua conta bancária. Todas as defesas que nós temos na ferramenta seguem as normas de instituições financeiras, porque a gente atende, por exemplo, a TecBan, tá? Essa é o fechamento do arquivo, quando se faz um check-in de campanha. Está entrando muita gente agora, vocês me perdoem, eu vou dar uma liberada aqui, tá? E eu interrompi aqui para liberar quem entrou. Então, até a confecção, para vocês entenderem quais são as normas, os protocolos de um Tribunal de Contas e de empresas multinacionais, até as palavras, a disposição que elas estão aqui, elas fazem parte de um protocolo de transparência com o mercado de anunciantes e com o mercado publicitário. Agora, entrando no sistema do Geomarketing, qual que é a sua importância? Vocês viram um breve relato dos sistemas, e agora vamos ver a importância e a sua relevância. Vocês certamente estão aí presentes, e alguns online, em função desta comunicação que foi feita, né, pela AEAPAN, solicitando
o registro, né, daquilo que nós estamos entregando a vocês. Dentro do primeiro estudo que nós fizemos, o primeiro estudo de comportamento foi a campanha política nas eleições de 2022. E foi utilizada aí em Pará de Minas 30 lugares para a campanha do deputado federal Domingos Sávio, que inclusive teve a sua votação dobrada, né, e aumentada também no seu todo, em função de esforços de comunicação que foram montados aí na cidade de Pará de Minas, tá? Isso foi colocado em diferentes pontos, foram 30 lugares, mas agora vocês vão verificar o que a gente entrega com isso, né? Lógico que a gente tem uma linguagem de alcance, frequência, custo por mil, que são são nomenclaturas para o mercado publicitário e para a estrutura de marketing, mas as empresas que fazem as suas expansões de negócio dominam isso como ninguém. E é para elas, nesse primeiro momento, que a gente presta o serviço, e através de uma associação de porte como a de vocês. Essa foi a distribuição na cidade de Pará de Minas, com os 30 lugares que vocês certamente conhecem, todos eles. O sistema mostra o mapa 2D, mostra o mapa satélite, para que vocês possam ver que tudo é dentro de uma transparência total, e lógico que se usar o Google Street, nós chegaríamos para observar o local, e é isso que o mercado precisa ter, transparência. Aqui os números estão pequenos, mas eu já amplio para vocês, para que vocês entendam que uma campanha de 30 lugares, ela teve, então, a sua aferição, né? O mercado popularmente chama de métricas e nós chamamos de referências técnicas, que é o alcance, que significa audiência, a frequência, que é o número de vezes, a audiência acumulada, que é o Gross Rating Point, que é o custo, que é o GRP, o custo por mil, que é o quanto custa uma campanha a cada 1.000 pessoas. Vamos ver esses números no detalhe, tá? Então, veja só, essa campanha que foi feita nesses 30 lugares, alcançou em 30 dias, né? Está vendo aqui 4 semanas, alcançou em 30 dias praticamente 100% da população de Pará de Minas. Ou seja, 95.282 pessoas, que durante 30 dias, repetidas vezes, foram 113 vezes que vocês tomaram contato com esse banner. Certamente vocês que são da cidade estão vendo isso de uma forma... Agora veio à mente de vocês essa campanha que estava na rua. E como esforço de campanha total, que interessa ao mercado publicitário, foram dos 2.650 pontos de audiências acumulados. Ou seja, 2.653 mil GRPs, para vocês terem uma ideia, equivalem a 265 vezes a inserção numa televisão para um jornalismo que tenha 10% de audiência, como o jornalismo pela manhã que vocês estão acostumados a observar. Então, esses números são um patrimônio e também um colírio para os olhos das empresas anunciantes. Em termos de impacto, foram impactados numa per capita de Pará de Minas, praticamente a frota toda também, 70 mil veículos rodaram nessas vias que foram disponibilizados os wind banners. E ainda o investimento, que foi investimento de 30 mil reais, com uma média de R$1.000 para cada peça, mas veja que a cada 1.000 pessoas, né, custou apenas R$11. É como se você tivesse tirado uma nota de R$10 do bolso, agora mais uma moedinha de 1, ou uma notinha de 2 para completar, arredondar R$12, vai ali na avenida agora para 1.000 pessoas e fala, olha, eu tenho R$12 aqui para vocês dividirem entre vocês e falarem bem de mim. E, no entanto, esses 30 lugares, por R$11 a cada 1.000, fez o seu papel de divulgação da campanha. Então, isso é um custo-benefício muito significativo, né? E ainda afirmando que essa campanha ficava no ar apenas por 8 a 12 horas por dia, na média, que daria uma média de 10. Então, imagine para uma peça que fica 24 horas no ar, certamente esse custo por 1.000 cairia para baixo de R$5 aí na cidade de vocês, tá? Aqui entra, então, no perfil de geomarketing. Então, nós temos, então, o mapa de calor, a gente joga essas peças dentro do mapa de calor e olha o que vai acontecer. Vai acontecer que vem
diferentes informações que eu também vou abrir para vocês daqui a pouco, entre habitantes, homens, mulheres, quantas pessoas por domicílio, faixa etária, classe social, tudo aquilo que é pertinente para o planejamento estratégico de uma empresa que vai se instalar numa determinada cidade ou bairro. Então, a gente consegue analisar o eixo de influência. Então, nós separamos aqui o eixo de influência da Praça Torquato Almeida, que vocês conhecem muito bem, e eu também conheço, que conheço Pará de Minas. Olha só os números como são significativos. No raio de 500 metros, nós sabemos que moram 1.469 pessoas, 42% homens, 58% mulheres, quase 40% são casados. Veja que os números começam a aparecer em prol do benefício de um negócio. Então, se você vai abrir uma loja de conveniência, uma padaria, uma loja de roupas, um supermercado, um mini shopping, uma galeria, não importa. Esses números equivalem a ouro em pó para que você possa trazer isso para uma projeção de meta no que a gente chama de retorno de operação e investimento. E ainda, imagina que você vai planejar um empreendimento imobiliário, você pode notar que talvez nesse eixo poderíamos construir apartamentos com mais de 3 dormitórios ou 4 dormitórios, porque existe uma concentração diferente para números de pessoas acima de 4, ou trazer um volume de empreendimentos entre 2 e 3 dormitórios. Por quê? Porque existem 2 ou 3 pessoas por domicílios. E aí, classe social, veja que há uma predominância da classe ABC pelo comportamento aí dessa localização, e ainda por idade. Vou abrir uma loja de conveniência que vai ser para jovens. Então, você já sabe exatamente qual a previsibilidade de fluxo que pode acontecer no eixo de entorno dessa peça. Então, são números ricos que começam a trazer outras informações. Informações também que vocês vão ver agora de outra forma. Por exemplo, aqui você tem Pará de Minas num todo, e não só mais no eixo de 500 metros. E Pará de Minas num todo, não sei se vocês sabem, para existir Pará de Minas, gira mensalmente 133 milhões e 600 mil reais. É esse número que Pará de Minas precisa para ter essa qualidade que vocês possuem hoje. Dividido nesses nesses 10 subsegmentos econômicos, né? Sendo que esses subsegmentos econômicos, e aí, olhem só, e já aviso os números, essa palestra ficará disponível para vocês, né? Então, vocês vão poder estudar isso com mais calma. Mas olha que interessante, a alimentação tem 84 subsegmentos, e em Pará de Minas, a alimentação gira 23 milhões,4. A habitação, 42,6, com 19 subsegmentos. Quando a gente fala subsegmentos, pega habitação, então você tem loja de materiais de construção, você tem energia elétrica, você tem, vamos dizer, encanamentos. Então, isso que a gente chama de subsegmentos. Vestuário, 6 milhões e 100 por mês, representação aqui de 17 da habitação, 31 da construção civil. Aí você tem o transporte, que envolve desde do automóvel, da compra dele, dos postos de combustíveis. Higiene pessoal, 4 milhões por mês. Despesas com saúde, veja, Pará de Minas tem 12%, 12 milhões, o que representa 9% da renda de Pará de Minas aplicada em despesas com planos de saúde, seguros de vida. A educação, as escolas, 7 milhões, representando 5%. Lazer e cultura, quase 4%, representando quase 3%. Serviços pessoais, cabeleireiros, manicures, enfim, tudo isso que envolve serviços pessoais, e ainda despesas diversas, que são colocadas diferentes coisas, como floriculturas, enfim, tudo aquilo que gira. É um número muito significativo, então nós poderíamos afirmar, espelhando Pará de Minas, que a cada 100 mil habitantes, uma vez que Pará de Minas tem 95 mil, uma cidade para existir precisa por volta de 130 milhões de reais, ou de 130 a 150 milhões de reais. Então, veja a importância do ir e vir, a importância da economia numa cidade. E ainda a gente consegue, dentro desses 133 milhões, mostrar quanto que gira economicamente num pequeno eixo de influência, como eu mostrei a vocês. Tá? Aqui são números fechados desse gráfico que eu coloquei,
mas não dá leitura, mas é só para dizer que, inclusive, tem por classe social e tudo mais, vocês vão poder estudar. E aqui, agradecer a vocês por esse tempo e abrir as perguntas para que vocês entendam. O mais importante é mostrar o seguinte, que dentro desse giro todo, dentro desses números que a gente trouxe, o planejamento que vai desde da implantação de uma empresa serve para o planejamento urbano, para desenvolvimento de distritos, de bairros, para a expansão da construção civil, para a expansão, né, principalmente que a gente está falando dentro de uma instituição, que é o CREA, né, e a AEAPAN, mas tudo pode ser previsível dentro desses segmentos e subsegmentos, dentro de polígonos, de raios de influência que variam de 250 metros a 5.000 metros. Então, esse é o nosso papel, é isso que a gente faz, e estou aberto a dúvidas, perguntas, comentários de vocês. Mais uma vez, o meu contato aí, para que vocês possam interagir conosco. Eu vou inaugurar a série de perguntas, professor, pedindo para você voltar aquele slide do outdoor, que anunciou o evento, para mim fazer o comentário que eu prometi para eles, né? Que é o que interessa para o pessoal, os técnicos eletrotécnicos. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, tem a norma BNT 5101, que eu pus aqui aplicação. Do que se trata? Toda vez que um engenheiro ou um técnico eletrotécnico for fazer um projeto de iluminação pública, ou iluminação de um loteamento, ou iluminação de uma praça, se ele não seguir essa NBR, ela tem 65 folhas, com gráficos, tabelas, simplesmente a CEMIG não vai ligar energia. Essa NBR ela já é antiga e ela foi revista a partir de 2001 para incorporar uma outra coisa. Ela incorporar, para você fazer os cálculos de energia elétrica, de iluminação, de praças, disso que eu falei, você precisa saber o fluxo de veículo e de pessoas daquele local, em vários locais, a uma determinada distância um do outro. Tá? Como fazer isso? Antigamente nem se exigia isso, e as iluminações não eram tão seguras ou eram superdimensionadas. Como fazer isso hoje em dia? Você tem duas alternativas. Você contrata uma consultoria, põe o cara lá 30 dias medindo quantos carros, pessoas, entrevistando, fazendo, fica caríssimo, ou você acessa o sistema SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, você tem isso, como vocês viram, online. Você acessou, você consegue online obter esses dados para alimentar a tabela da INBR, né, e poder fazer o seu projeto. Então, esse foi o intuito de compartilhar com vocês. A partir de hoje, que está sendo entregue o sistema, já está disponível para os nossos associados acessarem, né? Eu estou repetindo e reforçando isso porque essa palestra vai ser replicada para aqueles que não puderam assistir, está sendo gravada para isso. Então, é uma ferramenta super útil para a gente, um custo de obtenção desses dados técnicos, e com a confiabilidade que vocês viram de 95%, né? Instantaneamente online. Ok? Então, deu para clarear um pouquinho sobre essa questão, todo mundo. Eu comentei sobre a instalação de uma empresa, o professor contextualizou muito bem. Então, é isso que eu queria. Agora, eu vou pedir o Luiz para virar a câmera para vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação, a hora é essa. O professor Laércio está ali para nos responder, gentilmente, como sempre. Eu vou trocar o microfone, vou passar esse microfone para o Luiz, só levantar a mão e leva, vocês podem indagar e perguntar à vontade. E aí, gente, alguma dúvida? Comentário? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, porque quando acontece um erro de uma rede grande, igual já aconteceu em Pará de Minas, de ficar pouco tempo embora, certo? É porque não atingiu a meta. Eu queria saber onde mais eles erram quando acontece isso, apesar de ser raro. Eu não entendi a pergunta. Olha, como é que é seu nome, amigo? Elvis. Ô, Elvis. Oi. Obrigado pela pergunta, Elvis. A realidade é o seguinte, previsão e metas você faz
mas você tem outras variáveis que dependem disso. Então, quando você vai instalar, por exemplo, uma rede, uma farmácia, como ele citou aí, um Araújo, por exemplo, você dimensiona a influência que ela vai ter na cidade, você consegue dimensionar o dinheiro específico de quanto gira em higiene pessoal, remédios e tudo mais. Você tem um consumo per capita, e esse consumo per capita precisa ser trabalhado. Então, é muito triste quando você faz toda a previsibilidade e, de repente, esse negócio, por uma influência de concorrência ou por um erro de gestão da própria empresa, possa acontecer de um fechamento temporário ou simplesmente a empresa abandonar. Mas com esse nível de precisão, algumas empresas grandes que entraram talvez na intuição e não na precisão, porque grandes franquias, grandes marcas, elas não podem queimar a marca dela entrando e saindo de uma empresa. Então, eu não sei o que você chamou de grande empresa, mas o deslize é quase que ínfimo, né? Muito pelo contrário, eles sabem muito bem a linha de corte e o ticket médio que eles vão faturar. Então, isso pode ocorrer, mas nós também passamos num período aí de 30 meses, não tão agradáveis, né? Isso pode ter contribuído para alguns fechamentos de empresas, né? Por exemplo, eu conheço redes de lojas de sanduíches, de franquia, fast food, que fecharam centenas de lojas, mas agora eles estão reativando. Então, as empresas também fazem a gestão pela planilha, né? Não com o coração. Oi, Eudes, você caiu aí o seu sinal. Oi, Eudes. Eudes, você caiu o seu sinal. Oi, Eudes, está me ouvindo?